Então a gente vai provar que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, e para isso a gente vai usar a técnica da contradição. Ou seja, a gente vai negar a nossa hipótese, quer dizer, falar o contrário, que raiz de 2 é irracional, é supor que, então, ó, supondo que raiz de 2 seja um número racional. Ou seja, isso significa falar o quê? Significa falar que a raiz quadrada de 2 pode ser escrita como a razão entre dois números inteiros A e B, onde A sobre B é irredutível. Então, isso significa falar que o número é irracional, falar que ela é uma fração de inteiro sobre inteiro irredutível. Obviamente aqui o B não pode ser zero. Então, se a gente pegar essa expressão e elevar os dois lados ao quadrado, justamente para tirar essa raiz daqui, né? Então a gente vai ter o seguinte: do lado esquerdo a gente tem o 2, e do lado direito a gente tem a ao quadrado sobre b quadrado. Isso é a mesma coisa que falar o seguinte, né? Passando b quadrado para o outro lado, você tem que a quadrado é igual a 2b quadrado. Nesse ponto aqui, a gente já pode afirmar algumas coisas. Por exemplo, como o a quadrado ele é escrito como duas vezes alguém, a gente pode falar que o a quadrado é um número par. Então, a quadrado é par. E como? Se a gente parar para prestar atenção, eu tenho o seguinte: o quadrado de alguém sendo par é porque o a é um número par também. Por exemplo, se você pegar o 16, que é 4 ao quadrado, o 16 é par. E o 4 que gerou esse quadrado também é par. O 36 é par. O 6 que gerou esse quadrado é par. Então, essa expressão aqui nos garante que o a é um número par. Então, vamos escrever aqui que o a é par e vamos guardar essa informação aqui. Certo? Então, o a é um número par. Então, vamos continuar. Se o a é um número par, a gente pode falar o quê? Se a é par, a gente pode escrever o a como duas vezes alguém. E esse alguém eu vou chamar de m, com m sendo um número natural, obviamente. Então, se o a é par, ele é duas vezes alguém. O que eu vou fazer? Eu vou pegar justamente essa informação aqui e vou trocar em qualquer uma das equações que eu tenho aqui em cima. Vou trocar aqui, por exemplo, nessa daqui que já está bem organizada, né? Então, se eu trocar essa informação ali em cima, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter o seguinte: aqui, no lugar do a, eu vou colocar 2m. Então, vai ficar 2m ao quadrado é igual a 2b ao quadrado, certo? Então, simplesmente troquei no lugar do a por 2m. E reorganizando aqui, eu vou ter o seguinte: 4m quadrado do lado esquerdo igual a 2b quadrado. Dividindo os dois lados por 2, eu tenho que b quadrado é 2m quadrado. Então, quer dizer, o que eu posso afirmar sobre isso daqui? Eu posso afirmar que, com certeza, o b quadrado é um número par, pelo mesmo motivo que a gente fez aqui no a, né? No a quadrado. Por quê? Porque ele é escrito da forma duas vezes alguém. E, como o b quadrado é par, com certeza, pelo mesmo motivo aqui que o a também, a gente tem que o b é um número par. Então, a gente acabou de concluir também que o b é par. Mas olha só, aqui em cima é justamente a fração que a gente tinha, né? A dividido por b. Como a gente tem aqui o a sendo um número par, então eu vou ter em cima um número par, vou colocar aqui entre aspas assim, né? Dividido por um número par aqui embaixo, como a gente também chegou que o b é um número par. Ou seja, essa fração aqui, ela não é irredutível. Por quê? Porque eu posso pelo menos simplificar ela por 2,
já que a fração é da forma par dividido por par. Então, o que significa? Significa que essa fração é redutível, que é o contrário de irredutível. Então, se ela é redutível, significa que a gente chegou numa contradição. Ou também, em outras palavras, a gente chegou num absurdo, né? Por quê a gente chegou num absurdo? Porque a gente chegou que a fração é redutível, sendo que a gente estava supondo que ela era irredutível. Professor, mas o que significa isso? Significa o seguinte, que a gente chegou numa contradição, então o contrário disso daqui é o que vale. E o contrário do quê? Do raiz de 2 ser racional. Então o contrário de raiz de 2 ser racional é que a raiz quadrada de 2 é irracional. Né? Então falando no português claro, a gente precisa provar que a raiz de 2 é irracional. Ela tem que ser, porque se ela não for, ela vai ser uma fração redutível. E aqui dentro desse conjunto não existem frações redutíveis, apenas frações irredutíveis da forma A sobre B, sendo A e B números inteiros.